Saúde os irmãos, com a santa paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao canal Cristo TV Oficial. Estou aqui para mais uma vez trazer para você uma reflexão da Palavra de Deus. Hoje temos o privilégio de estar aqui, essa paisagem maravilhosa, e isso me faz lembrar um versículo do Evangelho de João 3:23, que nos mostra o seguinte: João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. O batismo é um preceito de salvação. Infelizmente, hoje muitas pessoas estão negando essa realidade. Muitos cristãos acham desnecessário o batismo nas águas, mas o Evangelho nos mostra a importância e a necessidade de atendermos esse mandamento. Batismo é sinal de arrependimento. E todos nós precisamos entender que existe a maneira correta, existe o modo certo de realizar o batismo. E das maneiras corretas de fazer isso é o local, exatamente o lugar onde batizar. Podemos ver na Escritura que os apóstolos batizavam em locais que havia muitas águas. Muitos acham que o batismo pode ser feito por aspersão, mas eu digo para os irmãos que a palavra batismo, nela própria, já se origina do grego baptismo, que significa mergulho, colocar dentro, imergir a pessoa totalmente. Assim como um sepultamento, a gente não deixa o corpo do cadáver, um dedo fora ou um pé do lado de fora, a gente enterra por completo, né? Assim, dando esse exemplo, o batismo também significa um novo nascimento. O batismo significa um morrer para o mundo e um reviver para Cristo. É a primeira ressurreição, é feita em vida. Então, é importante nós lembrarmos disso. E Jesus, assim como ele e os apóstolos, deram o exemplo de serem batizados em local que havia muitas águas. E como era feito esse batismo? O batismo, ele era feito somente em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme está registrado. Atos 2, versículo 37 e 38. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então perceba que o batismo, ele era realizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque os apóstolos entenderam que o nome do Senhor Jesus Cristo é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque esse é o nome de salvação que deve ser invocado sobre sua vida, meu irmão, no ato do batismo. Se uma pessoa for batizada nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, ela não está batizada biblicamente falando. Porque em todos os batismos que encontramos no Novo Testamento, encontramos ele sendo feito em nome do Senhor Jesus Cristo. E outro ponto também importante: esse batismo não era realizado com crianças. Apesar de hoje muitas igrejas famosas, estarem fazendo isso, vemos nos evangelhos que os apóstolos não batizavam crianças, mas sim pessoas adultas. Encontramos homens e mulheres sendo batizados, mas não criança. Por quê? Porque criança, ela já tem sua salvação por garantida pelo Senhor Jesus. Jesus disse: deixai vir a mim os pequenos, lá em Marcos capítulo 10. E não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Então a criança, ela tem salvação já garantida, sem precisar ser batizada. Isso porque a criança não tem pecado,
porque ela tem é uma natureza pecaminosa e que isso só vai despertar nela a partir da fase de adolescência ali, dos 10 anos em diante, ok? Então, deixo aqui essa reflexão ao seu coração. Deus abençoe sua vida e até a próxima, se Deus permitir.